Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Nossa, vamos lá, que saudade, hein? Seguinte, hoje a gente vai falar sobre dois assuntos bem simples, tá? Que a gente vai falar em conjunto aqui. E a gente vai continuar esse mesmo assunto na próxima aula, falando sobre os exercícios, tá? Dando uma explicação mais aprofundada, tá bom? Hoje são os conceitos de função e a notação de função, tá bom? Vamos lá. O que é o conceito de função? Uma função é quando ela tem um elemento que eu conheço e tenho domínio, faz parte do meu domínio da função, tá bom? E um elemento que é o contradomínio, tá? Ou a minha parte que é desconhecida, que eu vou conhecer utilizando o conceito de função, tá bom? Então, para ser uma função, a gente vai ter que seguir essas duas regrinhas aqui, ó. Vamos lá. Primeira regrinha. Não haverá exceção, isto é, todo elemento do conjunto A, lembra que eu estou falando agora do conceito de conjunto, tá? Deve ter algum correspondente no conjunto B. Então, sempre vai ter que ter A ligado a alguém a B. Não pode sobrar em A, tá bom? Segunda condição, não deve haver ambiguidade, isto é, nenhum elemento do conjunto A deve corresponder a mais de um elemento do conjunto B. Compliquei? Então, duas condições que a gente vai ter que respeitar sempre. Tá bom? Sempre vai ter que ter alguém no conjunto A ligado ao conjunto B. E no conjunto A não pode ter ninguém ligado a mais de um elemento do conjunto B. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir a nossa sequência aqui. Tá, vou desligar minha câmera aqui para que vocês possam visualizar melhor. Então, aqui eu tenho 4 pontos importantes que eu vou ter que analisar um a um para ficar mais claro, tá? Primeiro aqui fala assim, ó. No primeiro elemento, eu tenho aqui, ó, o conjunto A tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos e 4 elementos do conjunto A estão ligados a B. Isso aqui é uma função? Não é uma função. Por que que não é uma função? Porque tem um carinha aqui, um amiguinho aqui, um coleguinha aqui que não está ligado a ninguém. Lembra que eu não posso, isso não pode acontecer, tá bom? Certo? Fácil, né? Gravou bem isso? Vai ficar simples. Vou fazer o círculo aqui, tá? Vamos para B. Na B, ele fala o seguinte, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e 5 ligados, né? Sobrou um carinha. Isso já não tá certo. Já sobrou um carinha, já não tá muito certo isso aqui. E temos um outro problema. Tem um elemento de A ligado a 2 elementos de B. Complicou, né? Então, ó, não é uma função, tá? Porque eu tenho um elemento de A ligado a 2 elementos de B e eu tenho aqui um elemento sobrando. Terceira. Na terceira eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Os 4 estão ligados a B. Ah, professor, mas sobrou um em B. Tem problema? Não, não tem. Pode sobrar em B? Pode sobrar em B. O que não pode é sobrar em A. Tá? Isso é para determinar como uma função se comporta, tá bom? Então, ó, todos os elementos de A estão associados a algum elemento em B e não tem ambiguidade, tá bom? Vamos lá, vamos para D agora, né? Ó, tá fazendo um círculo, começou aqui e vai fazer isso aqui, ó, para terminar aqui na D, tá bom? Temos aqui A e B como conjuntos, tá? E nós temos aqui uma relação em que todos os elementos de A estão ligados a algum elemento em B. Aí você fala, professor, mas tem 2 elementos de A ligado a um elemento em B. O que eu não posso ter é um elemento de A ligado a 2 elementos em B. Mas 2 elementos de A ligados a um elemento em B, tá ok. Isso é perfeitamente plausível. Tá bom? Não tem problema nenhum nisso acontecer. Tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos para a gente poder situar o que é a função dentro do conceito de conjunto, tá bom? Vamos seguir? Vamos lá. Bom, vamos lá então, vamos à notação de uma função. Bom, na notação de uma função, nós temos que simplificar um pouco as coisas. Primeiro, lembra que eu já falei de domínio e contradomínio, tá? O que é o domínio? O domínio, ele é os elementos que eu conheço da minha função. São elementos que eu predetermino ou é predeterminado para mim. Eu tenho que conhecer eles. Tá? Eles têm que ser valores conhecidos.
ok? O meu contradomínio, ele é um conjunto de números aos quais eu vou associar os elementos do meu domínio. Compliquei? Vamos tentar simplificar. Pensa que todos os elementos do meu domínio eles têm um resultado, né? Toda operação matemática tem um resultado. É como se eu falasse, 2 vezes 3 é igual a 6. É como se eu falasse, eu preciso associar 2 e 6. Né? E a forma de associar é multiplicando por 3. Tá bom? Então, ó, eu tenho o meu domínio, tá? Tá aqui, ó, meu domínio. E o meu contradomínio. O que é o meu contradomínio? São as possibilidades de resposta que cabem dentro da minha função, tá bom? Só que o meu contradomínio, nem sempre todos os valores, lembra que a gente viu nos conceitos anteriores, nem sempre todos os valores do meu contradomínio são utilizados. Pode sobrar, não tem problema sobrar, tá bom? Tá, e como é que eu vou chegar a essa resolução? Por quê? Porque quando eu começar a fazer a operação, tá, a gente costuma associar, né, os valores de y, que são os resultados, como f de x, né, e y. A gente substitui um pelo outro, não tem problema nenhum, tá bom? Eu quero descobrir quem são os meus elementos em y, né? Lembra que eu tenho x e y, né, como meu plano cartesiano, né? Então, o meu domínio são os valores de x. O meu contradomínio são os valores totais de y, tá? Agora, só que y, eu não uso todos os valores de y, eu uso alguns valores. Esses alguns valores a gente chama de imagem, tá? Eles são a imagem ou a função, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui os elementos. Vamos pegar lá no exemplo. Então, vamos considerar a função em que o meu domínio é menos 1, 0 e 1, tá? E o meu contradomínio é menos 1, 0, 1, 2 e 3. Já sabe que se eu tenho 3 elementos aqui, 5 elementos aqui, pode acontecer de sobrar, não tem problema, tá? E ele me deu esta função aqui. Então, ó, tá vendo que o x está aqui? Né? Então, eu vou substituir o x por quem? Pelos elementos do meu domínio. Esse carinha, esse carinha, esse carinha. Professor, são 3 contas? São 3 contas. Então, a primeira continha é o f de menos 1. F de menos 1 vai lá, substitui o x por menos 1, né? Então, ó, 2 vezes menos 1 mais 1. 2 vezes menos 1, menos 2 mais 1, menos 1. Tá aqui. Então, quando for menos 1, o resultado aqui vai ser menos 1. Então, ó, aqui embaixo já ficou situado os elementos, tá, do meu domínio e do meu contradomínio. Então, ó, tá aqui. Menos 1 ficou associado com menos 1. Quando o meu f de x, o meu x for 0, então vai ficar lá, f de 0 igual a 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 mais 1, 1, né? Então, tá aqui, ó. 0 e 1 estão associados. Ok? E o meu f de 1 vai ficar 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 mais 1 é 3. Então, eu associei a 3. Deixa eu apagar isso aqui que ficou meio bagunçado, né? Mas deu para entender bem? O que acontece é que eu estou associando os valores da minha função e aqui eu achei os meus 3 elementos que são a minha imagem. Quem que é a minha imagem? A minha imagem é menos 1, 1 e 3. Né? O meu contradomínio é menos 1, 0, 1, 2 e 3. E o meu domínio? Menos 1, 0 e 1. Professor, nossa, peraí. Então, o domínio são os valores que eu conheço. O contradomínio é todas as possibilidades de resposta. Né? E a imagem são os valores que eu vou associar ao meu domínio. É isso aí. Como é que ficaria isso aqui no gráfico? Né? Vamos colocar lá no gráfico. Graficamente, a função fica como? Ó, menos 1 e menos 1. Tá aqui, ó. Né? 0 e 1. Tá aqui, ó. E 3, 1 e 3, né? Tá aqui, ó. Ele fica uma retinha. Opa, eu fiz essa reta, né? Vamos lá. Ele fica uma reta crescente aqui assim, ó. Né? Certinho? Beleza, então, vamos lá. Seguindo esse mesmo outro exemplo, eu vou fazer as mesmas atribuições, ó. Em que a função aqui, só que agora é um x quadrado, né? E quando o x é quadrado, o que acontece? Ela faz uma curva, ela não faz uma reta. Tá? Então, eu tenho aqui, ó. Quando o x é menos 2, ele me deu aqui do menos 2 até o 2. Menos 1, 0, 1 e 2. Tá bom? Então, ele vai fazer essa curvinha aqui, ó. Ele não faz uma retinha, tá? Ele faz uma barriguinha para baixo, tá vendo?
Então, eu faço a substituição de todos eles, ó, e acho os valores da imagem, ó. Tá vendo aqui? A imagem está aqui, ó. Certo? Só que, professor, mas peraí. Tem dois carinhas do A tendo um elemento só em B. Não tem problema. Lembra que eu não posso fazer o contrário. Ter um elemento em A ligado a dois elementos em B. Tá bom? Então, esse aqui é o diagramazinho do mesmo jeitinho que a gente fez no anterior. Tá? Galerinha, beijo no coração. Tudo de maravilhoso. E até a próxima.